sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um programa Criando Realidades, aqui comigo, Andréia Motti, na Rede TV. Você quer saber o segredo de zero ao topo? Então confira essa entrevista exclusiva para o Criando Realidades com Thiago Redento. E hoje no Criando Realidades eu estou com o Thiago Redento. Ele que é formador de líderes comerciais e tem uma essência onde ele une fé, disciplina com resultados. Muito prazer ter você hoje. Thiago, primeiramente, o que faz um vendedor ter a mentalidade para o crescimento, expansão e prosperidade? Cara, o primeiro passo que um vendedor precisa é ser inconformado. Porque se a gente conformar com a vida que a gente vive, por mais que seja boa, a gente não vamos acessar o próximo nível. Então o vendedor é um eterno inconformado, ele sempre quer mais, ele tem fome, ele tem sede, ele tem ambição. E quando se fala de ambição, as pessoas acham que é algo ruim. Não, ambição é bom, sabe? Isso faz com que a gente queira mudar de nível. Então o vendedor tem que ser inconformado, é a primeira coisa. E como você consegue identificar se a pessoa tem o perfil para ser um bom vendedor? Você acha que consegue uma pessoa ser transformada nesse líder? Cara, todo ser humano pode se transformar no que quiser, desde que ele esteja disposto a passar por um processo. Lembrando que tem gente que tem predisposição para uma área. No meu caso, eu converso muito, eu sempre fui a pessoa que esteve no fundão da escola negociando. Então, nítido que esse é o meu talento pessoal e se eu pegar isso e potencializar, eu vou muito mais longe. Mas pode sim uma pessoa introvertida conseguir se tornar um bom comunicador e um bom vendedor. Tudo começa na mentalidade. O que você quer e o quanto você está disposto a pagar por isso. Falando em mentalidade, você conta um pouquinho dessa história, né? Que você teve grandes insights quando você começou a trabalhar, né? No lugar do teu pai como caminhoneiro. E aí foi a sua grande transformação. Conta um pouquinho aqui para os nossos telespectadores. Qual foi o grande ensinamento? O que você decidiu que você não ia mais fazer parte da tua vida? E o que aquela hora mudou sua vida? Cara, eu tive vários insights, assim. Se eu fosse falar todos, nós ia gastar umas 2 horas aqui. Mas o primeiro insight foi o conflito de sair do conforto de um adolescente comum que ia jogar futebol, que ia pra escola, que não tinha obrigação nenhuma, pra de repente se tornar um trabalhador muito cedo, aos 14 anos de idade. Ali eu percebi que é o confronto que faz a gente crescer, que faz a gente olhar pra dentro de si. E de lá pra cá eu não fugi mais de confronto algum. Muito pelo contrário. Hoje eu sou um dos resolvedores de confrontos internos e externos. E foram essas coisas que me trouxeram até aqui. E hoje você está focado em transformar líderes, vendedores. Esse é o seu movimento agora? Conta um pouquinho pra gente. Sim, esse é meu movimento. Uma coisa que eu descobri ao longo empreendendo de forma profissional. A gente não começa profissional, mas a gente se torna profissional ao longo do tempo. Que negócio é feito de pessoas. Então, quando eu aprendo a lidar com pessoas, quando eu aprendo a despertar a mentalidade vencedora nas pessoas, quando eu ensino sobre um talento que é vender, que é prosperar, que é crescer, quando eu falo pra eles que é possível e entrego uma ferramenta de verdade possível que eles consigam comprar a casa deles, o carro deles, isso faz com que tanto eles cresçam quanto a nossa instituição cresça. E o meu movimento atualmente é possível sair de baixo e se tornar uma grande pessoa relevante na sociedade e mudar de vida financeiramente mesmo. É possível. Quanto tempo de 0 a 5 dígitos? 0 a 5 dígitos. Cara, depende muito do tanto que a pessoa está disposta a pagar com trabalho, né? Nem com dinheiro. Eu sempre falo que não precisa de dinheiro para abrir negócio. Precisa de trabalho inteligente. Mas precisa de dinheiro para alavancar negócio. Cara, eu consegui chegar nos 7 dígitos, nos 5 dígitos em 3 meses, depois consegui em 1 mês. E eu ensino isso no dia a dia. Não é um bicho de 7 cabeças, não. Difícil é fazer o primeiro. E assim, você trabalha, quando a pessoa chega até você começa trabalhando primeiro a mentalidade dela, de escassez, você te quebra a crença limitante, sabotadores. Como que funciona isso pra gente entender um pouquinho? Cara, com certeza. A primeira coisa que a gente faz quando alguém entra pra dentro de nossa instituição, eu pergunto, qual é seu sonho? E a maioria das pessoas me entrega um sonho bem pequeno. Ah, eu quero um carrinho. Ah, eu quero uma casinha. Ah, eu só quero me alimentar bem. E ali a gente já percebe que carrega uma crença limitante de não saber pedir ou não saber exatamente o que quer. É que nem aquela oração da pessoa que pede pra Deus um Fusca.
Poxa, Deus é ilimitado, Ele pode entregar tudo e a gente está pedindo o mínimo. Então a gente detecta ali esse ponto, a gente cria um processo de trabalho para que ele chegue naquele sonho, mas eu mostro para ele que o sonho dele é pequeno. E aí a gente começa a despertar a mentalidade dele para poder acessar outras coisas e aí é uma caminhada que com certeza o final sempre é positivo. Você fala muito do resultado linkado à fé e à mente. Qual é o poder da fé para você quando você entrega isso para a pessoa? Como que você consegue? É porque muitas pessoas têm resistência. Como que você consegue colocar isso para a pessoa que tá chegando? Eu sou cristão, então eu não falo de religião, eu falo de estilo de vida. E o estilo de vida cristão, é impossível a pessoa não crescer, é impossível ela não prosperar. E eu olho para a Bíblia, que é meu manual de vida, e eu passo insights sobre psicologia, sobre neurociência, sobre astrofísica. Jesus era totalmente astrofísico, só que ele comunicava de uma forma simples, onde qualquer pessoa conseguir entender. Vou dar um exemplo para você. Na Bíblia fala que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente ordena que esse monte saia daqui e ele vá para o meio do mar. Poxa, uma fé do tamanho do grão de mostarda? Já a lei da atração diz que se a gente acreditar fielmente em algo e a gente não duvidar em momento algum, a gente pode construir e ordenar que a terra faça coisas ilimitadas. Só mudou o nome. Jesus, ele só mudou. Ele só pegou o nome para ele e a sociedade mudou o nome depois disso. Então, quando eu falo de fé, eu não coloco um Deus na fé, porque a minha Bíblia diz que fé é o firme fundamento. Ou seja, eu vou traduzir aqui para ficar legal, sabe? Fé é o firme fundamento, é um fundamento firmado. O que é um fundamento firmado? Esse prédio aqui tem um fundamento muito firme. Então, se tiver acontecendo um problema com o prédio do lado, esse fundamento aqui não balança. Então, se você tiver um fundamento firmado, não importa o que aconteceu na vida do seu vizinho, não importa o que aconteceu na política, não importa o que aconteceu na sociedade, está dentro de você firmado, beleza? Não pode balançar, porque quando balança, aí você reiniciou na fila da fé e vai ter que começar de novo. Depois disso, a Bíblia diz que é prova das coisas que não se vê, mas a certeza das que se esperam. É um fundamento firmado que a gente olha em volta e não vê possibilidade, mas a gente consegue ter a certeza de que vai acontecer. Desejo ardente, foco inabalável. É certeza. E infelizmente a sociedade hoje em dia tá trabalhando para roubar a nossa fé. E quando eu falo fé, não é somente fé em Deus, é fé em você. Fé que vai dar certo, fé que vai dar bom, fé que eu vou conseguir. Por mais que em volta tudo diga que isso é impossível de acontecer. Pegando o gancho, tudo vem de dentro. O que você fala lá para as pessoas para motivar? Dessa parte da validação externa, de comentários, curtidas de amigos. Como que é isso que você ajuda as pessoas a entenderem que tudo vem de dentro e se esperar essa validação de fora, tá perdido? Não. Cara, eu mostro minha própria vida, sabe? Porque eu acho que a melhor forma de um líder ensinar alguém não é só simplesmente falando, é vivendo. E eles acompanham a quantidade de ataques que eu levo, a quantidade de palavras mentirosas que cercam em volta do meu nome, a quantidade de pessoa que trabalha incessantemente para que o meu ecossistema eu não rompa. E aí eu mostro para eles, eu não parei. Sabe por que eu não parei? Primeiro, porque eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu quero ir. E se eu parar, quantos param? Sabe? Se eu desistir hoje, quantas pessoas não vão ter oportunidade de mudar de nível? Então, se você não tem força por você, olha pra dentro de casa, olha pro seu filho, olha pra sua esposa, olha pros seus pais. Mês passado, eu levei meu pai pra fazer um exame lá em Salvador. Exame caríssimo, levamos eles de avião. Primeira vez que voou de avião, meu pai, 83 anos. E fizemos tudo lá em Salvador. E eu voltei de lá com a reflexão que eu tinha que passar pro meu time. Falei, time, dinheiro é possibilidades. Ele não compra a saúde, mas ele lhe dá possibilidade de tratá-la de uma forma melhor. Dinheiro é tirar a dependência da mão do governo e colocar na sua mão. É o poder de escolha de ir pro SUS ou ir para São Paulo, pro Albert Einstein, ou ir pro exterior. Então, hoje, talvez vocês não tenham essa necessidade, mas pode ter certeza que um dia ela vai chegar. E quando ela chegar, vocês vão estar preparados? Eu falo muito, cara. O sucesso respeita o processo. Então, talvez você não tenha uma necessidade hoje. Mas e se seu pai precisar de uma cirurgia agora? Ele pode contar com quem? Mas e seu filho, terá 18 anos de idade, precisar ir para uma faculdade particular? Ele pode contar com quem? Mas e sua esposa precisar fazer uma cesárea às pressas? Porque as coisas acontecem na vida de qualquer um. Ele vai contar com quem? Então, não é só pelo hoje, não é só pelo instantâneo. É por tudo que pode vir. E eu falo direto, você é o protetor
Você é a protetora da sua casa. Você é a detentora da responsabilidade de trazer prosperidade para sua família. E pra gente finalizar essa entrevista, que já está sendo um sucesso, deixa aqui para quem tá nos assistindo algumas dicas, alguns passos para se tornar a pessoa que você sonhou ser. O primeiro passo, tudo começa na mente. Então, se você quer algo, você tem que provar para sua mente que você merece isso. Quer um carro? Quer uma casa? Poxa, vai lá no arquiteto, desenha. Quer um carro? Vai lá faz um test drive. Senta naquele banco, sente o cheiro do novo. Seu cérebro começa a compreender que é possível. Você não tem o recurso ainda da faculdade? Faz um orçamento, coloca a melhor roupa, se posiciona como a pessoa que vai receber, sabe? Quando você começa a se colocar como a pessoa que vai receber, seu cérebro ele começa a lhe dar saídas, opções, e aí você começa a se conectar com pessoas. Tudo acontece de dentro para fora. Tem uma frase que eu gosto muito: toda realidade um dia foi sonhada. Tudo que existe no mundo visível e palpável existiu no mundo invisível da mente de um sonhador e indesistente e inconformado. Tudo começa na mente. O quanto você acredita que pode chegar lá, muda tudo. Agora, vocês vão ver o lançamento incrível do Net Club Alphaville com Daniela Mazei. E ela conta um pouquinho sobre essa novidade chegando agora em Alphaville. Confira. E hoje no Criando Realidades, eu estou aqui na sede do Alpha Clube com um super lançamento com a Daniela Mazei, que está lançando o Net Clube Mulheres. Primeiro, uma honra estar aqui no lançamento, acompanhando você nessa nova trajetória de sucesso. Conta um pouquinho quem é primeiro para os nossos telespectadores a Dani Mazei e o que representa esse dia de hoje para a sua vida, para a sua carreira, para essa nova criação de realidade. Andréia, muito prazer em te receber aqui, em receber todos vocês aqui nesse dia, nessa manhã especial que foi feita com muito carinho, tudo preparado aqui de uma forma especial para receber mulheres empresárias, empreendedoras. Eu também, como mulher, sei da importância desse movimento. Nós temos o Net Club Alphaville já há 4 anos e uma história como empresários há mais de 40 anos, então nós sabemos da necessidade de estarmos aqui em um ambiente já selecionado, um ambiente que traz confiança, validação, informações relevantes e outra, conexões reais, conexões validadas, conexões intencionais para homens e para mulheres. Hoje nós estamos lançando oficialmente o movimento do Net Club Mulheres, que é para você que é mulher, empreendedora, empresária, tem o seu negócio e sente às vezes falta de um lugar onde possa se relacionar com outras pessoas, com outras mulheres de confiança, realmente para fazer trocas intencionais, não só para os nossos negócios, mas também que possa somar positivamente nas nossas vidas. Eu acho que a mulher tem isso, inclusive, a gente traz um relacionamento, porque no final a venda é sobre o relacionamento, é sobre a confiança. Validação, tava falando com teu pai muito sobre isso, né? A validação, a ambiência, é um lugar seguro onde você sabe que as pessoas que estão aqui, elas estão com o mesmo propósito e são pessoas que já passaram por um crivo, né? De vocês, principalmente do clube. Exatamente. Agora, eu quero mostrar aqui também para os telespectadores uma conversa que eu já tive com teu pai, que você já está à frente há 4 anos com ele, do Net Club. Mas você tinha uma relutância em abrir de mulheres. Aí ele falou que ficou quase 1 ano e meio tentando te convencer. Como foi? Conta aqui. Tudo tem o seu tempo certo. E falando sobre propósito, nós temos aqui um propósito, nós somos direcionados primeiramente por Deus. E eu falei assim para Deus, eu não quero fazer com as minhas forças, eu quero que seja no tempo certo e que tudo aconteça exatamente no momento em que tiver que acontecer. E hoje estamos lançando oficialmente o Net Club Mulheres, porque era para ser assim. Então é uma manhã com muitos propósitos, eu tenho certeza que todas as mulheres que estão aqui hoje foram selecionadas, não só por mim, mas elas foram escolhidas de alguma forma para estarem aqui, marcando o início desse movimento que eu tenho certeza que será grandioso. Afinal, nós não temos ainda nenhum clube exclusivo para mulheres aqui na região de Alphaville. Então fica aqui o meu convite para você que é mulher, empresária e empreendedora, está nos assistindo. Eu quero que você venha conhecer o Net Club Alphaville. E se tocou no seu coração, é porque você precisa estar aqui. Era exatamente isso que eu ia perguntar, gente. Como faz? Para as mulheres que estão nos assistindo, você já respondeu. Última pergunta. O que esperar agora para os próximos, 6 meses de criação da nova realidade para esse novo clube que está nascendo hoje?
Olha, o lado muito bom é porque o Net Clube Mulheres já vai nascer com uma força enorme, porque nós já temos um ecossistema em movimento. Então, as mulheres que estiverem fazendo parte do Net Clube a partir de hoje já terão uma base muito forte, que é todo o nosso ecossistema do Net Clube Alphaville. Então, nós teremos muitas surpresas, muitos eventos, acessos reais, conexões intencionais, experiências, porque para as mulheres nós vamos trazer experiências, não só eventos aqui, mas eventos externos, onde trazem experiências para que a gente possa se reunir, para que possamos criar laços e relacionamentos através de momentos marcantes. Então tem muita novidade por aí. Eu convido a todas a nos acompanhar e não ficar de fora desse grande movimento que está começando agora, mas vai ser maravilhoso. Eu não vou ficar fora deste clube, deste movimento. E você aí, quer vir pro lado de cá? A Dani já passou todas as informações. Não fique de fora. Venha se juntar neste lado onde as forças se unem para você ir para um nível muito maior na tua vida, na tua carreira. É só o começo. Vem pra cá conhecer o Net Clube Mulheres também. Eu tive uma conversa muito importante para você com o diretor do Conselho das Guardas Nacional, Eliel Miranda. Confira essa entrevista exclusiva para o Criando Realidades. Agora no Criando Realidades, uma entrevista exclusiva com Eliel Miranda. Ele que é diretor do Conselho Nacional das Guardas. É isso, falei certo? Diretor nacional do Conselho Nacional das Guardas Municipais. É muita honraria, né? Então, assim, é ótimo, primeiramente, estar aqui com você, os nossos telespectadores. E eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada a toda a sua participação, o seu posicionamento como especialista em segurança num congresso como esse. Fala um pouquinho para os nossos telespectadores sobre o quão é importante um congresso deste. Olha, nós estamos em um momento muito importante do nosso país, porque se aproxima de uma eleição. Então, quando nós temos a discussão de assuntos importantes para a sociedade, a gente começa a perceber que a segurança pública é o assunto que mais se discute. Inclusive, tem uma proposta de emenda à Constituição sendo debatida no Congresso Nacional. E aí debate as atribuições do Estado, da União, dos municípios. Então, um congresso como esse visa dar luz para os debates que estão acontecendo em Brasília. E hoje, as dificuldades que nós temos é a participação mais efetiva dos municípios. Porque quando você vai para a saúde, você tem o SUS. Quando você vai para a educação, você tem o Fundeb. Quando você vai para a área do município, na segurança, você não tem recurso, nem vindo da União, nem vindo do Estado. Então tudo sobra para o município. Por isso que em vez de nós termos 5.450 guardas municipais, que seria uma por cidades no Brasil, nós temos um pouco mais de 1.400. A importância de um congresso como esse é debater segurança pública e como a gente faz para chegar até a ponta com qualidade. Tendo em vista hoje números alarmantes, por exemplo, de feminicídio. É isso que essa é a nossa próxima pergunta aqui. Fala um pouquinho sobre esses altos índices, né, de feminicídio, a proposta que já está acontecendo na cidade de São Paulo e alguns municípios sobre o botão de alerta de pânico, é o botão de pânico também. E fala também para os nossos telespectadores a respeito de como isso pode impactar na segurança para a mulher. Primeiro, a dificuldade é legislativa. O nosso Código Penal é de 1940. Teve uma reforma em 1984, tem reformas hoje, mas o nosso código é muito antigo, o nosso Código Penal. Em relação ao feminicídio, a maior pena que a gente tem no Código Penal hoje, que chega até 40 anos. Mas o problema do Brasil não é a quantidade de pena ou a legislação, é funcionar a estrutura da segurança pública. Quando a gente fala em violência doméstica, para chegar até o botão do pânico, nós precisamos entender que a violência doméstica hoje é o carro-chefe de atendimento de ocorrências. E nós temos tido cada vez mais números de feminicídios envolvendo, inclusive, mulheres empoderadas. Muitas vezes... Nós tivemos casos agora muito recentes, né, de mulheres empoderadas sofrendo feminicídio. Com certeza. A Gisele, da Polícia Militar, onde o coronel é o acusado, né? O caso da Daisy, onde o namorado, inclusive, se matou na sequência. Então, não é o fato delas estarem hoje em uma polícia militar, em uma guarda municipal, que garante que elas não sejam vítimas. Porque aonde elas forem, o empoderamento que elas possam ter hoje, elas continuam como mulher. E elas não morrem por serem da polícia militar ou da guarda municipal, morrem por ser mulher. Ser mulher. E aí, é muito importante esse posicionamento. E a importância de nós pensarmos nas redes de apoio, porque você vai, de repente, dentro do município, você tem psicólogos, assistente social, em número muito abaixo do que precisa. Um aluguel social, por uma mulher que, por exemplo, paga aluguel para ela sair de casa e morar em algum local, a prefeitura tem que ter condições de pagar
pagar esse aluguel social para ela. As crianças vão ficar, às vezes, com dificuldades financeiras porque, às vezes, o maior salário vem do marido. Então, a rede de apoio precisa acontecer, a violência doméstica precisa ser denunciada e nós precisamos que nós tenhamos estruturas de segurança pública municipal em todos os municípios. A Patrulha Maria da Penha, que hoje funciona tanto no estado quanto no município, para ela funcionar, nós precisamos ter investimentos e nós precisamos dessas medidas protetivas, por exemplo, a mais conhecida, o afastamento do lar do homem e que ele não chegue próximo a ela. Quem vai fiscalizar isso? Porque o Botão do Pânico é um aplicativo que, uma vez que você cadastra essa medida protetiva, com 2 cliques você aciona uma viatura. Mas era o momento mais crítico. Exatamente, porque para isso a mulher precisa entender que ela está sendo vítima dessa violência, né? Exato. A dificuldade que a gente tem, desde a Lei Maria da Penha, as alterações no Código Penal enquanto a pena de feminicídio, é sempre, mais uma vez, a mulher ela é revitimizada sempre. Parece que a responsabilidade sempre é dela. Então nós precisamos, como rede de apoio, ajudá-la a compreender como que ela pode sair disso. Porque é como se ela estivesse numa visão de túnel, enxergando só um ponto. Ela não enxerga a janela, a escada, a porta, ela só enxerga um ponto. Como que a gente pode ajudá-la a enxergar que tem vida além daqueles clichês que a gente fala? Ele só é assim quando está bêbado, ou ele está muito nervoso, é estressado, depressivo. Então nós precisamos compreender como ajudá-la a se perceber vítima e fazer esta defesa. Por isso que a rede de apoio é importante e a prevenção na ponta, não só no Botão do Pânico, mas a Patrulha Maria da Penha que visite os casos mais críticos de mulheres conversando com elas. Porque a dificuldade do apoio, Andréia, quando você está mal, a dificuldade é você conseguir ter condições de esperança de sair daquela dificuldade. Muitas vezes a gente não para pra pensar que o outro, sendo um porto seguro, acaba sendo quase tudo que a pessoa tem na vida, na mente dela. Então, como fazer para essa prisão mental? Pra gente enxergar que tem vida além? Porque a gente fala se valorize. Mas como a gente vai se valorizar, sendo que a gente não tá se sentindo bem? Então, por isso que a rede de apoio precisa acontecer. Eu acredito muito que se perceber vítima, nós estamos em uma sociedade cada vez mais urgente, cada vez querendo recompensas mais rápido, e a gente sabe que relacionamentos sólidos são feitos ao longo do tempo, que violência nunca vai combinar e você precisa identificar as violências. Quando eu faço essa pergunta, a maioria das mulheres não sabe, por exemplo, que se ele rasgar o teu RG é violência patrimonial. A maioria das pessoas não sabe, às vezes, diferenciar uma violência, um assédio, uma violência moral de uma psicológica, quando ele está te xingando, quando ele está te ameaçando. Primeiro nós precisamos treinar as pessoas a entender que ela está sendo vítima partindo do pressuposto do que é aquela situação de violência doméstica. E aí nós não vamos responsabilizar a mulher mais uma vez dizendo, olha, é você que tem que se perceber vítima, não. Nós temos que ajudá-la para que ela possa se perceber. Então é a responsabilidade de todos nós. Parabéns pelo trabalho, sucesso e boa sorte. E que sim, que façamos esse trabalho com a nossa ajuda de sementinha propagando e você com esse papel tão importante dentro do seu posicionamento da Guarda Nacional, do Conselho da Guarda Nacional. Eu agradeço muito, espero que a gente consiga criar novas realidades e um dia essas falas de hoje sejam apenas um passado que a gente gostaria de esquecer. Muito obrigada. Eu tive uma conversa muito importante para você com o diretor do Conselho das Guardas Nacional, Eliel Miranda. Confira essa entrevista exclusiva para o Criando Realidades. E agora, para o Criando Realidades, eu tô com uma pessoa que tem uma frequência, uma energia tão gostosa de estar do lado. Ela é psicóloga, psicanalista, Jéssica Trindade. Primeiramente, prazer ter você aqui no Criando Realidades com a gente. Eu sei que você tem muitos trabalhos que você desenvolve, mas eu queria que você contasse hoje para os nossos telespectadores uma coisa que é um propósito de vida teu, que eu achei muito bonito, que é a parte de atender voluntariamente. Conta um pouquinho. Primeiramente, ser presente para os nossos telespectadores e conta um pouquinho deste momento atual da tua vida. Obrigada pelo convite. É um prazer fazer parte disso e poder falar um pouco também da minha história e de como tudo isso tem se desenvolvido. Você quer que eu segure ou você vai cortar depois dessa parte? Tá bom, então ótimo. Eu lembro que antes mesmo de me formar, eu comecei até para ajudar o outro e também me ajudar porque era um momento muito delicado e muito difícil da minha vida. A minha mãe, ela teve câncer, a gente descobriu que ela tinha um tumor cerebral e ela fazia radioterapia lá no Instituto do Câncer. Então eu ia para lá com ela para fazer as sessões e enquanto ela fazia, eu ia para a ala infantil para ler história para as crianças. Uma forma de oferecer cuidado, escuta, afeto e presença para eles, mas para mim também, porque não era fácil. E isso eu estava no primeiro semestre de psicologia. Então, ao longo do tempo,
eu pude, de alguma forma, desenvolver a partir disso, a partir da dor. Né? Estar em contato com tudo isso promoveu esse lado que faz a diferença. Eu preciso fazer além, fazer mais, proporcionar para o outro, né? Escuta, acolhimento, cuidado a serviço do próximo. Então, depois de muito tempo, depois que minha mãe faleceu, eu voltei a fazer esse tipo de trabalho lá no Instituto do Câncer e me formei. Durante a pandemia, eu fiz um trabalho voluntário com o Colégio Porto Seguro para a escola da comunidade, atendendo adolescentes do 1º, do 2º ano, para que eles não desistissem da escola, para que eles não desistissem do caminho, da jornada deles, independente do que pudesse acontecer no futuro, que era incerto, né? A gente não sabia como terminaria esse período. Atualmente, eu estou fazendo um trabalho lá na Casa da Criança e do Adolescente aqui de Santo Amaro, levando escuta e acolhimento, sim, aqui em São Paulo, levando escuta e acolhimento para as crianças da casa, do lar. Já fiz tanto de forma voluntária, de forma gratuita mesmo, sabe? Eu acho que tem coisas que o dinheiro não compra e que se a gente está aqui nesse mundo, a gente precisa fazer mais do que só vender o nosso serviço. O que eu puder promover, o que eu puder proporcionar para as pessoas em forma de cuidado, em forma de acolhimento, para que elas se sintam seguras, para que elas se sintam vistas, para que elas se sintam capazes de enfrentar as coisas que... A vida, né? As adversidades que surgem, a gente é sempre cobrado, é sempre sobrecarregado, é sempre... Espera-se muito da gente, né, nos dias atuais. Então eu já atuei em colégios, eu já atuei em hospitais, eu já atuei em pastorais, com crianças e mulheres em situação de vulnerabilidade social. É algo que, assim, começou por uma situação muito íntima, muito pessoal, mas que hoje é um propósito de vida, de jornada. Eu preciso fazer mais. Sabe uma coisa que, não estava no script, não está no script de verdade, mas eu preciso te falar uma coisa. Eu senti de coração. Desde a hora que eu te conheci, eu não esperava menos de você. Impressionante isso. Mas a sua história justifica a frequência e a vibração que você trouxe pra mim. Lindo o seu trabalho. Conte comigo como psicóloga, como comunicadora, para levar a sua voz, para levar o seu trabalho para onde você precisar. Deixa um recado para os nossos telespectadores que estão te ouvindo agora nesse momento. Obrigado por tudo, você é incrível. E se você está me ouvindo agora, eu quero que você saiba que você não está sozinho. A gente, às vezes, passa por momentos difíceis e acha que não vai acabar, que não vai ter fim, de que você não vai conseguir. Mas não se esqueça de que em algum lugar do mundo tem alguém, tem uma escuta, tem um lugar para que você seja você, para que você se sinta inteiro, para que você se sinta pertencente, para que te dê força, para que te dê esperança, para que você possa continuar. E se você precisar algum dia, me procura. Eu estou aqui para ajudar. Obrigada. Então já aproveita. O meu Instagram é Humani Psicologia. Eu sou Jéssica Trindade Hirama, psicóloga e psicanalista, e é um prazer falar com vocês hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, querida. E no nosso momento despertar de hoje, vamos falar sobre excesso de distração. Você não tem falta de oportunidade. Você tem pensamentos demais ao longo do seu dia. A neurociência mostra que o seu cérebro vicia em dopamina rápida. As células, as redes neurais estimulam o tempo todo a nossa vida e, claro, que a nossa capacidade de foco, ela realmente se perde ao meio de tanto estímulo. Sem foco não existe construção. Sem construção, é claro que não existe resultado. E olha só o que a Bíblia diz. Onde você coloca a sua atenção, os seus olhos bons, todo tempo terá luz. E a física quântica fala, a energia vai para onde a sua atenção está. E a prática também. A vida só cresce naquilo que você sustenta. Então, pensa, o que você está sustentando hoje na tua vida? Aonde está a tua atenção? Aonde está o foco? Aonde você está procrastinando na tua vida? O que você deveria fazer que você está deixando para lá? Presta atenção hoje, veja todas as suas atividades e aonde você quer dar direção, foco, porque aonde você foca, a sua mente é aonde vai expandir. Então, presta atenção, onde estão seus sonhos? Então, a partir de agora,
olha para eles, foca neles e veja tudo se expandir. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte e compartilha com alguém que também precisa de foco e atenção para expandir e realmente prosperar na vida. E como tudo que é bom dura pouco, nosso programa chegou ao fim. Mas semana que vem eu te espero para mais conversas inspiradoras, histórias reais que fazem realmente a sua mente expandir. E se esse conteúdo todo fez sentido para você, curta, compartilha, manda para alguém. E lembre-se, semana que vem eu te espero aqui para mais um encontro comigo, Andréia Motti, aqui na Rede TV.